Olá, está começando mais um WENG Entrevistas e o nosso convidado de hoje é o padre da Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, Padre Márcio Rubach. Tudo bem, padre? Bom dia, Alex. Que alegria poder contribuir aqui com o WENG, com a universidade. É com muita alegria que me coloco à disposição para que eu possa dar essa contribuição para vocês acadêmicos de jornalismo da WENG. Ok. Bom, padre, primeiramente é bastante conhecido o texto bíblico que aborda a criação da primeira mulher, né, que trata que a mulher foi criada da costela de Adão. Só que a ciência já comprovou há muitos anos atrás qual foi o modelo da evolução humana. Gostaria que o senhor... Qual é o posicionamento da igreja diante desses fatos? Primeiro, deixar bem claro que a igreja não faz oposição à ciência. Ao contrário, a igreja incentiva, a igreja é parceira, a igreja aprova toda a experiência científica, toda a evolução científica que tenha como objetivo melhorar, aprimorar a qualidade de vida do ser humano. Agora, a igreja ela tem a sua posição, a sua doutrina em relação à criação do mundo. Hoje nós sabemos e temos consciência da evolução da espécie humana. Agora, o sentido bíblico ali, o que está escrito na Bíblia é um sentido figurado, Alex, né? Não é a Bíblia, não é uma história, são fatos históricos. A Bíblia quer nos deixar uma mensagem. Então, a criação do mundo, narrado no livro do Gênesis, nada mais é do que uma forma literária que foi escrita depois do exílio da Babilônia, onde o ser humano sentiu necessidade de narrar a criação do mundo. Então, no sentido bastante figurado, colocou-se a figura de Adão, de Eva. Tudo isso não tem nenhum sentido. Nós compreendemos o seguinte, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E, com a evolução, nós percebemos que essa evolução hoje acontece nos dias de hoje. Então, não tem nenhuma oposição contra a Bíblia. A Bíblia tem um sentido literário próprio de ser escrito. E a ciência desse jeito. E a Bíblia é um livro, uma história maravilhosa, fantástica. Mas o senhor acredita que há o discernimento da maioria dos fiéis em relação com o que está na Bíblia tem sentido figurado e não é exatamente ao pé da letra o que aconteceu, o que está contido nos livros do Antigo Testamento? Isso. Não podemos dizer que toda a Bíblia ela é sentido figurado. Isso não. Tem aquilo que é histórico, tem aquilo que é real, aquilo que é concreto. Mas a linguagem da Bíblia é uma linguagem que muitas vezes traz esse sentido literário figurado. Isso nós aceitamos e buscamos interpretar qual a mensagem daquele sentido figurado para nós hoje. Padre, todos nós sabemos aqui em Frutal o quão querido o senhor é pela comunidade, também participa de vários projetos sociais. Gostaria de saber em qual momento da vida surgiu a vocação para ser padre. Muito bem. Eu tinha 19 anos, 20 anos. Eu estava cursando medicina no Rio de Janeiro e no segundo semestre eu já senti vontade de participar, de fazer a experiência de ser padre. Minha mãe sempre sonhou que eu fosse médico, o caçula, meu pai também sempre sonhou. Eu sempre fui coroinha do padre, sempre participei muito. E depois daquela fase adolescente de juventude, me afastei da igreja, como é comum, muito normal, essa fase mais de rebeldia, se afastar. Então, dos 15 aos 20 anos, eu vivi com intensidade a minha juventude. Aos 20 anos, retornei à igreja e já senti o chamado de Deus, principalmente quando eu percebi como padre da minha cidade ia confortar os doentes, os idosos. Teve uma grande enchente na época, eu vi o quanto o padre se tornou solidário ali, a presença do padre, como foi marcante na vida, que as pessoas perderam tudo. Então, a partir daí, eu trabalhei, eu orei mais um ano e com 20 anos eu ingressei ao seminário, fiz 6 anos de curso superior, fiz 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia e me ordenei padre. E o senhor é natural de que cidade? Eu sou natural de Leopoldina, Minas Gerais. Fui transferido para Uberaba, ordenei padre em 93. Em 94 eu assumi aqui em Frutal a própria Nossa Senhora Aparecida, que hoje é a igrejinha, né? Nossa Senhora Aparecida. Fiquei 3 anos aqui, depois eu fui para o Prata, fiquei 3 anos no Prata e
voltei em 2002, estou até hoje aqui, vai fazer 10 anos este ano, eu retornei aqui em Frutal para a nossa igreja matriz. Se tratando destes períodos em que o senhor esteve em uma paróquia, entre outros, na opinião do senhor, o que é melhor? O padre, quando ele fica na mesma paróquia durante muitos e muitos anos, ou quando ele muda de paróquia em determinados intervalos de tempo? Eu posso dizer que é uma faca de dois gumes. Tem muitos fatores positivos que nos ajudam a ficar mais tempo aqui. Você conhece mais a comunidade, você pode trabalhar com as pessoas com mais tempo, você se sente mais familiar à comunidade. Isso é importante. Agora, é importante também renovar. Eu acho que depois de 12, 10, 13 anos, é importante renovar, porque a comunidade também renova. O novo, às vezes, nos deixa inseguro, mas o novo também é importante, essa renovação. Eu estou aqui há 10 anos, devo ficar mais um tempo, mas com certeza eu acho importante para mim, pelo meu ministério, na minha vocação, ter uma nova experiência como padre em outra cidade. Ok. O que leva o senhor a acreditar que Deus existe e que não é uma invenção do homem? E como passar isso para todas as pessoas de uma maneira geral? Alex, a fé é um mistério, né? Você não tem como provar, né, dentro do concreto real a existência de Deus. Agora, você pode sentir Deus. Você não consegue ver Deus. Você não consegue ver o vento. Você não consegue ver uma carga elétrica, mas você consegue sentir o vento. Você consegue sentir uma carga elétrica. Então Deus, para mim, é esse sentimento, que eu tenho certeza que Ele existe, que é a minha força maior, que é a razão da minha existência e muito mais. Eu não sou um ser finito. A existência de Deus em mim leva a crer que eu vim de Deus e para Deus voltarei. Esse mundo aqui é importante, mas o que me leva também a crer, a fazer o bem, é a esperança, é a certeza da eternidade, da ressurreição, da vida eterna, junto ao Senhor um dia. Aqui nós temos uma frase do Papa João Paulo II que nós separamos aqui. A igreja se preocupa também com aqueles que são separados, divorciados e recasados. Eles continuam membros da comunidade cristã. Esse foi o Papa João Paulo que citou essa frase. Aí nós queríamos saber do senhor o seguinte: se perante a Deus todos nós somos iguais, por que dentro da igreja não há permissão de se casar 2 vezes? Primeiro, Alex, nós hoje estamos dentro de uma realidade muito complexa. A sociedade pós-moderna é uma sociedade que leva a igreja a novos desafios, a refletir, a rever os valores. O que a igreja faz e a posição da igreja, ela não faz nenhum posicionamento de imediato. Ela reflete muito, ela se posiciona diante da palavra de Deus, e hoje a palavra de Deus é muito claro: o que Deus une, o homem não separe. A igreja, ela prega a família, ela prega a fidelidade, ela prega o amor, a doação. Agora, evidentemente, quando acontece um divórcio, uma separação, a igreja não exclui, a igreja acolhe o ser humano. A igreja, ela detesta, ela não aceita o pecado, mas o pecador, ela acolhe. Jesus fez isso, né? Jesus detestava o pecado e acolhia o pecador. Nós acolhemos todos os irmãos aqui na segunda união, oferecemos a oportunidade de recomeçar uma vida nova. Agora, a igreja apenas impõe o seguinte: que diante dessa separação, que o cristão, que o casado fique fora da comunhão. Mas isso não é exclusão, isso é apenas uma limitação para aquele que fez uma segunda opção do casamento. Agora, acolher, perdoar, estar junto, participar, é o nosso dever, é o que nós fazemos constantemente. Falando em acolhimento, há várias igrejas evangélicas que elas estão querendo curar, como se tivesse uma cura para tal, curar o homossexualismo, uma opção sexual do indivíduo. Isso existe ou poderia existir de alguma forma dentro da Igreja Católica? E o que a Igreja Católica pensa a respeito do homossexualismo? Muito bem. A Igreja, ela também acolhe o homossexual. E hora nenhuma a Igreja vai dizer que o homossexual vai ser curado.
A pessoa nasce, eu creio que a pessoa nasce. Então, por nascer, é uma pessoa já amada por Deus e deve ser respeitada em todos os seus momentos da vida. Respeitar o ser humano, porque a igreja, ela prega todo o antipreconceito. Você não pode ter preconceito, racismo. E ser preconceituoso em relação ao homossexual é você excluir o irmão. E quando você exclui o irmão, você exclui quem? O próprio Jesus. Então, a igreja acolhe, a igreja oferece oportunidades para ele, a igreja pede realmente apenas que ele tenha uma vida de santidade dentro da sua vida cotidiana. E o que o senhor acha da igreja ainda não aprovar o casamento homossexual? Não, aí é outra coisa. A Bíblia diz o seguinte: homem, mulher, imagem de Deus. O homem deixa pai e mãe e se une a sua esposa. Eu acho que ser legalizado juridicamente diante da justiça é um direito. Eu não sou contra. Agora, fazer a união dentro da religião, eu acho que aí já é uma coisa a ser pensada, repensada, que ainda a sociedade ainda não está preparada para isso. Que isso aí iria contra o que é em oposição ao que a igreja prega, né? A igreja prega o amor conjugal, entendeu? Os filhos, a criação dos filhos, tudo isso. Ok. Agora, o que o senhor acha dos padres que utilizam-se bastante da mídia para divulgar a religião? O senhor gostaria de alguma maneira de divulgar a religião através da TV ou do rádio ou de alguma outra mídia? Também tratando sobre os padres cantores, já passou pela cabeça do senhor uma vez gravar discos para vender essa parte comercial? Como que é essa junção da parte comercial com a parte religiosa? Primeiro, eu não posso cantar, porque eu canto muito mal. Então não penso nunca ser padre cantor. Segundo, eu acho que a igreja deve usar todos os meios hoje acessíveis para evangelizar. E a mídia, os meios de comunicação são meios fortíssimos hoje para evangelizar. Se a igreja não usar esses meios, quem usa? Outras religiões, outras filosofias. Então acho mais do que certo a igreja estar inserida, participar, estar junto aí dos meios de comunicação para levar a sua mensagem cristã aos irmãos. Nós temos hoje a Rede Vida, temos hoje a Canção Nova, temos a TV Aparecida, que são meios de comunicação que tem como objetivo evangelizar, levar o povo a conhecer Jesus e descobrir que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu apoio, incentivo e tenho espaço na rádio aqui 97, de segunda-feira, que é, por incrível que pareça, todos ouvem a mensagem do padre pela manhã na segunda-feira. Se tivesse mais espaço ainda na TV, na rádio, com certeza eu usaria como objetivo de não me promover, mas anunciar o próprio Jesus. É importante também que também consegue levar a mensagem da igreja a pessoas que às vezes não poderia estar se dirigindo à igreja, né, aos lugares. Essas pessoas também, elas têm acesso a informações que muitas vezes denigrem ou mancham um pouco a imagem da igreja através de um ou outro padre que pode cometer alguns crimes, como pedofilia, que existe, não tem como ser ignorado pela sociedade. A senhora acredita que estes casos isolados de padres pedófilos podem afastar fiéis da igreja, ou se tem afastado fiéis da igreja? Eu acredito que fere o corpo da igreja. Com certeza é um mal, uma realidade que nós, sacerdotes, nós padres, a igreja está atenta a esse mal que está dentro da igreja, mas não só dentro da igreja, mas também dentro de outras instituições, só que se ressalva mais a igreja para pregar o celibato e porque a igreja é uma instituição milenar. Então eu vejo como um grande mal, uma ferida dentro da própria igreja, onde o Santo Padre, o Papa, pede perdão às famílias e mais do que nunca se preocupa com a formação dos futuros padres. É de suma importância saber, aquele sacerdote que foi denunciado, cometeu esse crime, ele deve ser afastado automaticamente da igreja. Ele não pode participar, ele não pode estar ali fazendo parte do corpo da igreja, deve ser acolhido para um tratamento, deve receber sim o respeito como ser humano, mas exercer o ministério e realizando esse delito, com certeza a igreja não apoia, a igreja pede
que o bispo se afaste o mais rápido possível, esse sacerdote comete esse crime. É um crime, com certeza, e deve ser tratado como um doente, um criminoso, sim. Tá ok. O senhor acredita em milagres? Lógico que sim. Acredito em milagres constantemente. A nossa vida é um milagre de Deus. Eu não acredito nesse milagre que é pregado hoje pelas igrejas pentecostais, mas acredito que o milagre da vida, de fazer o bem, de partilhar, de ajudar o irmão, o milagre que Deus nos concede de sermos bons, o milagre de fazer o bem às pessoas, e o milagre também físico, que muitas pessoas alcançam, né, pela sua santidade, pela sua fé. Creio que a fé remove montanhas. Creio que Deus é um Deus da vida e que sempre está ao nosso lado, nos acompanhando, nos fortalecendo, para que nós façamos sempre o bem. Ok. Atualmente, a TV, principalmente a TV, tem abordado muita questão do espiritismo, né? E assim como na novela, em muitos filmes também, livros hoje em dia tem mais divulgação, né? As pessoas estão procurando mais saber a respeito desse assunto. E qual é o posicionamento do senhor e da Igreja Católica sobre a vida após a morte? E o que é a morte para o senhor? Primeiro, o respeito a outras crenças. Eu trabalho em cima do respeito, do diálogo, tenho parceria com os espíritas daqui de Frutal, trabalho com muitos evangélicos. Eu acho que é importante você respeitar. A tolerância é a base do cristianismo. Agora, a minha fé é diferente. Eu prego um Deus ressuscitado, um Deus que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Nós estamos hoje na oitava da Páscoa, né? Que é a passagem da morte para a vida. Nosso Deus ressuscitou, e aquele que crê nele não permanece morto, ressuscita. Eu creio na unicidade do ser humano. Nós somos um, e a morte não mata a nossa identidade. Se eu morro enquanto Padre Márcio, e a minha identidade ressuscita uma única identidade como Padre Márcio. A morte para mim é apenas a passagem desta vida para uma vida eterna. A minha vida é única. Eu venho de Deus e volto para Deus. Eu não creio que você precise voltar outras vezes aqui. Hoje João, amanhã Pedro, depois Maria, depois Antônio. Não. Você tem a oportunidade de ter uma vida aqui na Terra. E esta vida deve ser bem vivida para que você alcance um dia a salvação, a vida eterna. E prova disso, a Bíblia diz o seguinte: Jesus foi crucificado com dois ladrões, um à direita, outro à esquerda. O ladrão à direita falou assim: Senhor, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Aquele ladrão reconheceu Jesus como seu Senhor. E Jesus falou para ele: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Jesus não disse que ele ia voltar de novo para purificar, para crescer, para um dia alcançar o karma, como é a linguagem do espírita. Nós não precisamos passar por esse processo de várias vidas aqui na Terra. Nossa vida é única e nós cremos que Deus é Pai. Qual o pai que não perdoa os filhos? Qual o pai que não ama? Qual o pai que não quer o melhor para o filho? Então esse Deus que é Pai, misericordioso, diante da morte, Ele nos acolhe. Ok.
Padre Márcio Rubac e esse foi mais um Weng Entrevista. Até a próxima. Ficou bom, não ficou?